CBN, eleições 2020. Lá na abertura do Jornal da CBN, chamei a atenção para a necessidade da participação do cidadão nas eleições municipais. Somente assim se consegue ter uma escolha mais qualificada, que vai influenciar nas decisões tomadas por prefeitos e vereadores, aqueles que nós vamos ter que eleger daqui a pouquinho. Bom, está sendo lançada, aproveitando o início dessa campanha eleitoral que tivemos no final de semana, está sendo lançada uma iniciativa para com pautas de desenvolvimento sustentável no ambiente urbano, nas cidades. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos o Jorge Abrão, coordenador-geral do programa Cidades Sustentáveis e que também integra o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030. Jorge Abrão, bom dia e muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia, Milton, é um prazer estar com vocês e bom dia também a todas e todos os ouvintes da CBN. Jorge Abrão, não chega a ser uma iniciativa nova, até porque o trabalho que vocês realizam à frente do programa Cidades Sustentáveis, ele é constante e já vem há um longo tempo, na busca da tentativa de comprometer os políticos, os agentes públicos, com principalmente os tópicos da Agenda 2030. Existe uma expectativa de que este ano, até pelo que estamos enfrentando, a adesão pode ser maior, o compromisso pode ser maior, há outras pautas que vão se sobrepor a estas? Milton, existe sim a expectativa de que a gente consiga ter um número de adesão maior este ano do que nós já tínhamos. Nós temos nessa gestão agora vigente 214 cidades, né, nas quais somam 52 milhões de pessoas que vivem nessas cidades, que estão comprometidas com essa pauta. Nós temos nesse momento, em função, evidentemente, da pandemia, a expectativa de que nós aprendemos, né, com esse sofrimento coletivo que nós estamos tendo. Então, eu acho que tem algumas questões, Milton, como a questão da importância que a gente está percebendo do papel do Estado, não é? A importância da política, que para o bem e para o mal, é ela quem está tomando decisões para a gente tentar resolver essa questão da vida, da proteção da vida. E nesse sentido, a gente tem a expectativa de que os políticos, na verdade, consigam ter propostas muito mais alinhadas, eu te diria, com as demandas que a gente está tendo, porque eu acho que essa pandemia, como todos nós já temos discutido muito, né, ela evidenciou os problemas que nós já temos. Por exemplo, ela evidenciou a desigualdade estruturante que a gente tem na nossa sociedade. Portanto, as propostas, as discussões, elas devem estar alinhadas com isso. E a nossa expectativa e a provocação positiva, eu te diria, é para que a gente possa efetivamente estar enfrentando os problemas que nós já conhecíamos, que o país já tinha, sempre teve, mas que nós agora temos que inverter e dar prioridade a eles. Jorge, as queimadas no Pantanal são um exemplo disso, né? Está em evidência, principalmente as queimadas no Pantanal, a questão dos incêndios na Amazônia. O senhor acha que está claro que essa pauta é urgente e que deve ser discutida principalmente agora nesses pleitos municipais? Oi, Marcela, eu diria que sim, é super urgente, não é? Essa questão das queimadas no Pantanal, Amazônia, elas têm uma centralidade numa agenda que nós estamos tendo problemas internacionais em relação a isso. Muitos países, né, estão querendo deixar de comercializar conosco por conta desses problemas, digamos assim, de uma certa negligência nossa em relação a isso. Portanto, eu acho que essa pauta ela deve estar. O problema, Marcela, dessa pauta é como é que ela conecta com as eleições municipais. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter, digamos assim, tem que desenvolver a ideia de que todos nós temos um contato muito forte. Nós que vivemos na cidade, no Brasil, 85% das pessoas vivem na cidade, tem uma desconexão com a natureza, digamos assim, do ponto de vista integral. Nós usufruímos, nós muitas vezes paramos aos finais de semana, mas nós não nos sentimos, na verdade, integrantes delas na medida em que nós somos. E nesse sentido, a cidade tem que ter uma conexão muito maior com isso. Nós, nas cidades, ao consumirmos, nossas escolhas de consumo têm a ver com, na verdade, com a Amazônia.
tem a ver com o Pantanal, tem a ver com, digamos assim, com alimentar uma cadeia de produção que, na verdade, é a cadeia de produção que está promovendo essas queimadas muitas vezes. Então eu acho que essa conexão nossa, tanto no que a gente faz diretamente aqui, tá bom, nós temos uma cidade poluída, a poluição é uma questão que nós podemos enfrentar, há tecnologia para isso, nós temos que ter uma cidade mais verde, mas nós temos que ter também uma cidade que entenda que ela impacta com o seu consumo, com suas tomadas de decisão, e isso nós, cidadãos, temos que ter cada vez mais claro. Nós temos a ver com o desmatamento, nosso consumo tem a ver, portanto, também com as queimadas que são promovidas, e está ficando claro isso cada vez mais, digamos, pelas grandes corporações, pelos grandes fazendeiros que têm interesse nesses processos. Jabrão, há como comprometer estes candidatos a partir da assinatura da carta compromisso, mas comprometê-los conectando essa discussão aos planos de metas ou aquelas cidades que têm planos de metas? Milton, eu te diria que há como comprometer os candidatos, sim. E eu acho que esse é o grande trabalho que nós, sociedade civil e cidadãos e cidadãs, temos que fazer nesse momento. É a nossa esperança esse comprometimento. Agora, eu gostaria só de chamar atenção para uma coisa, Milton. Nós vamos lutar para ter o maior número de assinaturas e compromissos. E esses compromissos significam o quê para o nosso ouvinte entender? Significa que ao se comprometer com essa agenda, e eles assinam lá essa agenda, significa, na verdade, que eles vão estar construindo um diagnóstico da cidade, vendo assim, como é que essa cidade está hoje, para que eles façam um plano para que daqui a 4 anos entreguem a cidade de um outro jeito. E isso é numericamente. Olha, se eu tenho tantos leitos na cidade para falar de um tema que está tão forte, tão importante para nós hoje, se eu tenho tantos leitos na cidade, eu vou entregar daqui a 4 anos com tantos leitos por habitante, mudar essa situação, distribuir onde não existe, reduzir as desigualdades desse processo. Nós temos, portanto, expectativa, mas isso nós temos diagnósticos na saúde, na educação, na mobilidade, nos temas que são centrais, na infraestrutura, nos temas centrais digamos assim, para a população da cidade. Nós temos essa expectativa, mas eu só fecharia dizendo o seguinte, Milton, é muito importante a participação da sociedade. Os políticos não vão avançar. Nós agora podemos até ter sucesso nesse processo de compromisso, mas a continuidade desse processo, ele se dará se a sociedade local, se a sociedade civil local estiver atenta para esses avanços. Esse político, ele tem que demonstrar a cada ano, se a sociedade estiver presente, ele vai demonstrar como está avançando esses planos. E é esse o processo que nós temos que iniciar para ter até uma relação de fortalecimento da democracia, eu te diria, em que a relação da sociedade e dos políticos possa ter um balanço entre esses avanços e até uma proposta positiva em relação a isso e críticas quando é necessário. Eu acho que essa dinâmica ela pode ser transformadora se ela for dirigida no sentido da redução das desigualdades e do desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo não é só esse comprometimento, esse compromisso desses candidatos, mas também uma ajuda, um incentivo, guias de boas práticas, ajudar com informação e também conhecimento para que esses gestores possam, de fato, ter um desenvolvimento sustentável nas cidades. É isso? Isso mesmo, Marcela, quando na verdade a partir desse compromisso ele se compromete efetivamente a fazer um programa de metas, como eu disse, para a cidade, para a sua gestão, como ele pegou e como ele vai entregar. Mas existe toda uma plataforma, né, que nós já com esse conhecimento que foi feito, temos nesses 12 anos, na verdade, de indicadores, isso é disponibilidade de 260 indicadores para cidades, em 12 grandes temas que compõem todo, eu diria, os desafios dessa sociedade que a gente está vivendo hoje, que a pandemia, na verdade, veio a reforçar. Então você tem, na verdade, indicadores, você tem processos de planejamento integrado que são propostos para os prefeitos, que a gente sabe também das dificuldades, muitas vezes, que as prefeituras têm de infraestrutura, de quadros, de
tempo para sair somente das urgências e entrar no que é importante, no que fica permanente, no que permanece, no que vai além muitas vezes da sua gestão. E esse planejamento é fundamental. Então, nós, na verdade, contribuímos e o esforço é nessa direção para que haja um planejamento da cidade, para que ele tenha um plano de metas, mas que haja um planejamento e que esse planejamento seja transparente, que a sociedade possa ver, que possa monitorar, que possa acompanhar e possa estar permanentemente propondo essas transformações. Eu acho que é um novo jeito de fazer política. E, na verdade, Marcela e Milton, na verdade, os políticos deveriam perceber, e é esse o nosso esforço hoje em dia, né, que essa é uma agenda que vai alargar os horizontes da cidade, porque eles se conectam com a sociedade, mas eles também estão conectados com uma agenda global. Nós temos uma meta muito rara na sociedade, digamos assim, global, que é atingir essas metas do desenvolvimento sustentável até 2030, a Agenda 2030 da ONU, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda está totalmente conectada com isso. Portanto, eles podem, os políticos, eles e elas, estarem, na verdade, conectados com o que há de a maior vanguarda que existe das agendas globais, ligadas a todos esses temas que a gente está falando. E com isso valorizar a cidade, e com isso ter novas oportunidades até de financiamento para a cidade, eu diria, por estarem conectados com isso. Então, eu acho que a gente entra, na verdade, num círculo virtuoso, mas para isso os políticos têm que sair, digamos assim, dessa discussão pequena que muitas vezes eles se colocam, não é? E ter uma visão de uma maior grandeza para tá tocando, digamos assim, nesses temas centrais. Jorge, para que a gente tenha uma ideia de como isso vai se realizar na prática, a busca dos candidatos, isso vai acontecer em todo o Brasil, e se alguém que estiver nos acompanhando pelo Brasil tiver interesse em ter acesso a essa carta compromisso, até para levar até os seus candidatos na sua cidade, qual é o procedimento a ser adotado? Olha, eles, na verdade, nós temos, por exemplo, Milton, um site, cidadesustentáveis.org.br, não é? Em que eles acessam todas as nossas plataformas, né? Esse é um caminho. O contato conosco, nós vamos estar numa busca e eles podem nos contatar. Isso é fundamental. Eles podem, através desse contato que ele vai ter, cidadesustentáveis.org.br, nós vamos promover toda essa relação para que eles tenham o acesso à plataforma, né? O compromisso é importante, mas, Milton, é importante dizer que todo esse trabalho que é feito pelo Programa Sustentáveis, Cidades Sustentáveis, ele é gratuito. Não é? Então, a partir do compromisso, tudo que eles tiverem acesso a conhecimento, a indicadores, ao desenvolvimento desses planejamentos, tudo isso está disponibilizado. Esse conhecimento ele é disponibilizado e é justamente para poder avançar nessa direção. Então, eles podem entrar em contato, não é, para que a gente possa fornecer todo esse material com acesso via internet, efetivamente, e esses compromissos vão estar sendo buscados. O que a gente fazia, não é, Milton e Marcela, presencialmente, hoje a gente está fazendo realmente virtualmente e eles vão assinar esses compromissos virtualmente conosco. cidadesustentáveis.org.br. Portanto, muito obrigado, Jorge Abrão, por trazer aí esta iniciativa logo nesse início de campanha eleitoral. Um bom dia para você. Um bom dia a você, Milton, a Marcela e a todos os ouvintes. Foi um prazer. Jorge Abrão é coordenador-geral do programa Cidades Sustentáveis, integra o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030 e trouxe aqui parte dessa campanha que está sendo realizada a partir de agora. Faça o seu candidato assumir estes compromissos, porque depois que ele assumir esse compromisso, você tem uma arma maior para cobrar dele durante a campanha eleitoral.